Você que está assistindo esse vídeo agora, talvez tenha chegado até aqui porque sente no coração que algo está mudando no mundo. Talvez você tenha percebido que os tempos estão diferentes, mais difíceis, mais confusos. E se eu te disser que Padre Pio, o santo dos estigmas, já havia profetizado exatamente o que estamos vivendo agora, depois deste ano novo que passou? Se eu te contar que ele deixou alertas específicos sobre este momento da humanidade, você ficaria até o final desse vídeo para descobrir o que ele revelou? Minha querida, meu querido, eu sei que você está sentindo o peso destes tempos. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras, problemas familiares, doenças que não melhoram, relacionamentos que se desfazem. Você olha para o mundo e vê tanta violência, tanta confusão, tanta desesperança e se pergunta: para onde estamos caminhando? Padre Pio já sabia. Ele viu tudo isso antes mesmo de acontecer. O que você vai ouvir neste vídeo pode parecer assustador no começo, mas eu prometo que no final você vai sentir uma paz profunda no coração. Porque Padre Pio não apenas profetizou os tempos difíceis, ele também revelou como nos proteger, como passar por essa tempestade com fé, e principalmente, qual será o final glorioso que nos espera. Fica comigo até o final, porque sua vida espiritual pode mudar completamente depois do que você vai descobrir hoje. Era o ano de 1960, e Padre Pio estava em sua cela no convento de San Giovanni Rotondo, quando teve uma das visões mais impactantes de toda a sua vida mística. Naquela madrugada fria de inverno, enquanto rezava seu terço, o santo estigmatizado foi arrebatado em êxtase e viu claramente os tempos que viriam depois do início do terceiro milênio. O que ele viu foi tão intenso, tão perturbador, que chorou por 3 dias seguidos. Os outros frades o encontraram prostrado diante do crucifixo, com lágrimas de sangue, misturadas às lágrimas normais, algo que só acontecia quando recebia revelações sobre o sofrimento da humanidade. Irmão João, o frade que mais conviveu com Padre Pio nos últimos anos de sua vida, conta que naquele dia o santo não conseguiu comer, não conseguiu dormir, e repetia apenas uma frase: meu Deus, tem misericórdia da humanidade, porque eles não sabem o que os espera. Quando finalmente conseguiu falar sobre a visão, suas primeiras palavras foram: irmão, os tempos que virão depois do ano 2000 serão como nunca foram desde o dilúvio. A humanidade passará pela maior provação de sua história, mas aqueles que permanecerem fiéis serão como ouro purificado no fogo. As palavras de Padre Pio começaram a se materializar exatamente como ele havia previsto. Logo nos primeiros anos após o ano 2000, o mundo foi abalado por eventos que mudaram completamente o rumo da história. O ataque às Torres Gêmeas em 2001 foi apenas o começo de uma série de acontecimentos que Padre Pio havia descrito em detalhes décadas antes. Ele disse que veria grandes torres caindo como castelos de areia, e que isso seria o sinal de que os tempos profetizados haviam começado. Escreva amém nos comentários se você acredita nas profecias dos santos. Mas o que mais impressiona nas revelações de Padre Pio não são apenas os eventos externos que ele previu, mas principalmente as mudanças que ele viu acontecer no coração das pessoas. O santo dos estigmas descreveu com precisão assombrosa como a humanidade perderia gradualmente sua conexão com Deus, como as famílias se desintegrariam, como a confusão moral tomaria conta das sociedades. Ele viu crianças perdendo a inocência precocemente, jovens sem direção, adultos desesperançados e idosos abandonados pela própria família. Durante uma conversa com o padre Alessio Parente, em 1963, Padre Pio fez uma das profecias mais detalhadas sobre nossos tempos. Ele disse: virá um tempo em que as pessoas carregarão nas mãos pequenas máquinas que as conectarão ao mundo inteiro, mas as desconectarão de suas próprias almas. Verão tudo, saberão de tudo, mas não compreenderão nada. Serão como cegos guiando outros cegos. Não é exatamente isso que vemos hoje com os telefones celulares e a internet? As pessoas têm acesso a toda a informação do mundo, mas nunca estiveram tão confusas espiritualmente. O santo de Pietrelcina também profetizou sobre uma grande divisão que aconteceria dentro da própria igreja. Ele viu sacerdotes se afastando da doutrina tradicional, fiéis perdidos sem saber em quem confiar,
e uma confusão tão grande que muitos acabariam abandonando a fé. Haverá uma grande tempestade na barca de Pedro, ele disse. Mas não temais, porque o próprio Pedro está ao leme, e Cristo caminha sobre as águas para socorrer sua igreja. As visões de Padre Pio sobre os tempos atuais incluíam também fenômenos naturais cada vez mais intensos. Ele viu terremotos, enchentes, secas prolongadas e uma natureza em desequilíbrio como reflexo do desequilíbrio espiritual da humanidade. Quando os homens se afastam de Deus, ele explicou, até mesmo a criação geme de dor. Quantas vezes nos últimos anos não vimos exatamente isso acontecer? Desastres naturais que parecem cada vez mais frequentes e devastadores? Comenta, eu creio, se você reconhece os sinais dos tempos. Mas a profecia mais impactante de Padre Pio sobre nossos dias se refere ao que ele chamou de a grande purificação. Segundo suas visões, a humanidade passaria por um período de intensa provação espiritual, onde cada pessoa seria testada em sua fé de uma maneira nunca vista antes. Seria como se Deus permitisse que o mal mostrasse toda a sua força para que as pessoas pudessem escolher definitivamente de que lado querem ficar. Durante essa purificação, Padre Pio viu 3 grupos distintos de pessoas. O primeiro grupo seria formado por aqueles que se entregariam completamente ao mal, rejeitando qualquer vestígio de fé e moralidade. Essas pessoas, segundo o santo, ficariam cada vez mais endurecidas em seus corações e acabariam perdendo completamente a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. E o segundo grupo seria composto pela grande maioria das pessoas, que ficariam confusas, sem saber o que fazer, ora pendendo para um lado, ora para outro, vivendo numa incerteza constante. O terceiro grupo, que Padre Pio chamava de o pequeno rebanho fiel, seria formado por aqueles que, mesmo diante de todas as dificuldades, permaneceriam firmes na fé católica tradicional. Estes seriam perseguidos, ridicularizados, considerados antiquados e fanáticos, mas seriam eles que manteriam acesa a chama da verdadeira fé durante os tempos sombrios. Serão poucos, disse o santo, mas suficientes para que Deus não destrua o mundo como fez nos tempos de Noé. As revelações de Padre Pio sobre a purificação incluem também detalhes sobre como ela se manifestaria na vida cotidiana das pessoas. Ele viu famílias se dividindo por causa de diferenças de opinião sobre questões morais e religiosas. Viu pais e filhos se tornando inimigos, irmãos brigando entre si, casamentos se desfazendo por incompatibilidades que antes eram facilmente superadas. A caridade esfriará, ele dizia, citando as palavras do próprio Cristo, e muitos se escandalizarão. O santo dos estigmas também profetizou sobre uma grande crise econômica mundial que serviria como parte dessa purificação. Ele viu pessoas que tinham tudo perdendo suas riquezas da noite para o dia, sistemas financeiros entrando em colapso e uma incerteza econômica que levaria multidões ao desespero. Mas ele sempre enfatizava que essa crise material seria apenas o reflexo de uma crise espiritual muito mais profunda. Escreva protege-nos nos comentários para pedir a intercessão de Padre Pio. Em uma de suas cartas espirituais, datada de 1965, Padre Pio escreveu sobre algo que ele chamou de o tempo do anticristo. Segundo suas visões, viria um período em que surgiriam muitas figuras que se apresentariam como salvadoras da humanidade, prometendo paz e prosperidade, mas que, na verdade, levariam as pessoas cada vez mais longe de Deus. Estes falsos profetas não apareceriam necessariamente como pessoas obviamente más, mas sim como líderes carismáticos, pensadores influentes, até mesmo religiosos que distorceriam sutilmente os ensinamentos tradicionais. O que mais preocupava Padre Pio nessas visões era a capacidade desses falsos líderes de enganar até mesmo pessoas de boa fé. Ele viu como eles usariam argumentos aparentemente lógicos e compassivos para convencer as pessoas a abandonarem valores que a humanidade havia preservado por milênios. Dirão que estão modernizando a fé, profetizou o santo, mas na verdade estarão destruindo seus fundamentos. Farão o mal parecer bem e o bem parecer mal. As profecias de Padre Pio incluem também visões específicas sobre o papel da tecnologia nestes tempos finais. Ele viu como as máquinas se tornariam tão sofisticadas
que muitas pessoas começariam a confiar mais nelas do que em Deus. Viu uma sociedade onde as pessoas buscariam respostas para todos os problemas da vida através da tecnologia, esquecendo-se completamente da dimensão espiritual da existência. Criarão deuses de metal e silício, ele disse numa ocasião, e se ajoelharão diante deles como os pagãos da antiguidade. Mas talvez a visão mais perturbadora de Padre Pio sobre nossos tempos se refira ao que ele chamou de a perseguição silenciosa dos cristãos. Diferentemente das perseguições históricas, onde os mártires eram mortos publicamente, essa nova perseguição seria mais sutil, mas não menos eficaz. Os cristãos fiéis seriam gradualmente excluídos da vida pública, ridicularizados na mídia, discriminados no trabalho, e até mesmo dentro de suas próprias famílias seriam considerados embaraçosos por causa de suas convicções. Durante uma conversa com o médico Padre Giacomo, Padre Pio detalhou como essa perseguição aconteceria. Não será preciso matar os cristãos, ele explicou. Bastará tornar a fé cristã socialmente inaceitável. As pessoas terão medo de assumir publicamente que são católicas, com medo de perder o emprego, de ser rejeitadas pelos amigos, de ser consideradas ignorantes ou preconceituosas. Essa profecia se mostra assustadoramente precisa quando olhamos para o que está acontecendo em muitos países hoje em dia. Comenta, Jesus, eu confio em vós, se você não tem medo de assumir sua fé. Padre Pio também profetizou sobre um fenômeno que ele chamou de a confusão das línguas moderna. Assim como na Torre de Babel, ele viu uma época em que as pessoas, mesmo falando o mesmo idioma, não conseguiriam mais se entender. Cada grupo teria sua própria interpretação da realidade, suas próprias verdades, e seria impossível o diálogo entre pessoas com visões diferentes. Será como se cada um vivesse em seu próprio mundo, disse o santo, e esses mundos serão incompatíveis entre si. Esta profecia se manifesta claramente na polarização extrema que vemos hoje em praticamente todos os assuntos. Pessoas que antes conseguiam discordar com civilidade, agora se tornam inimigas mortais por causa de diferenças de opinião. Famílias se destroem, amizades antigas terminam, comunidades se fragmentam, tudo porque as pessoas perderam a capacidade de dialogar respeitosamente com quem pensa diferente. As visões de Padre Pio sobre a confusão dos tempos modernos incluíam também uma profecia sobre o que ele chamou de a inversão dos valores. Ele viu um tempo em que tudo aquilo que sempre foi considerado virtude seria chamado de vício, e tudo aquilo que sempre foi considerado vício seria celebrado como virtude. A pureza seria ridicularizada como repressão, a modéstia seria vista como complexo de inferioridade, a obediência seria considerada falta de personalidade, e a humildade seria interpretada como baixa autoestima. O santo dos estigmas descreveu como essa inversão de valores afetaria especialmente a educação das crianças. Ele viu escolas ensinando às crianças coisas que chocariam seus avós, pais perdendo a autoridade sobre a educação de seus próprios filhos e uma geração inteira crescendo sem referências morais sólidas. Serão como navios sem âncora, ele disse, à mercê de qualquer vento que soprar. Mas as profecias de Padre Pio não se limitam apenas aos aspectos negativos dos tempos atuais. O santo também teve visões extraordinárias sobre a proteção especial que Deus concederia àqueles que permanecessem fiéis durante a grande tribulação. Ele viu como Nossa Senhora apareceria de maneira especial nestes tempos, multiplicando suas aparições e derramando graças abundantes sobre aqueles que recorressem a ela com confiança. Escreva, Mãe Maria, protege-nos, nos comentários para pedir a proteção da Virgem Santíssima. Durante uma conferência espiritual com suas filhas espirituais, Padre Pio revelou que viu Nossa Senhora prometendo uma proteção especial para as famílias que mantivessem certas devoções. Entre essas devoções, ele destacou particularmente o terço rezado em família diariamente, a consagração da casa ao Sagrado Coração de Jesus e a prática da adoração ao Santíssimo Sacramento. As casas onde essas devoções forem praticadas, disse o santo, serão como arcas de Noé durante o dilúvio. Padre Pio também profetizou sobre o surgimento de muitos santos nestes tempos difíceis. Paradoxalmente, ele viu que quanto maior fosse a perseguição à Igreja, mais santos Deus suscitaria para defendê-la.
Estes santos não seriam necessariamente pessoas famosas ou de destaque público, mas sim católicos comuns que viveriam sua fé com tal intensidade que se tornariam verdadeiros faróis de esperança em meio às trevas. O santo de Pietrelcina teve visões específicas sobre comunidades católicas que surgiriam nestes tempos como oásis de fé e caridade. Ele viu famílias inteiras se unindo para viver de maneira mais radical os ensinamentos evangélicos, formando pequenas comunidades onde a vida cristã seria vivida em sua plenitude. Essas comunidades serviriam como exemplo para o mundo de que é possível viver segundo os valores cristãos, mesmo em tempos de grande hostilidade. As revelações de Padre Pio incluem também detalhes sobre como os fiéis deveriam se preparar espiritualmente para os tempos difíceis. Ele enfatizava particularmente a importância da oração constante, especialmente o terço, que ele chamava de a arma mais poderosa contra o demônio. Também insistia na necessidade da confissão frequente, da comunhão bem preparada e da leitura diária das Escrituras Sagradas. O santo dos estigmas tinha um carinho especial pela devoção às almas do purgatório e profetizou que esta devoção seria particularmente importante nos tempos atuais. Segundo suas visões, as almas do purgatório têm um poder de intercessão muito grande, e aqueles que rezassem por elas regularmente receberiam uma proteção especial durante a grande tribulação. Elas não se esquecem de quem se lembra delas, costumava dizer. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém na conversa. A intercessão de Padre Pio vai proteger você e sua família. Padre Pio também revelou a importância especial que a Eucaristia teria nestes tempos finais. Ele viu como o demônio atacaria particularmente este sacramento, tentando diminuir a fé das pessoas na presença real de Cristo na hóstia consagrada. Por isso, ele incentivava intensamente a adoração eucarística e a comunhão frequente como forma de fortalecimento espiritual contra os ataques do mal. Em uma de suas profecias mais consoladoras, Padre Pio revelou que Jesus havia lhe mostrado que, por pior que fossem os tempos que estavam por vir, eles durariam menos do que muitos pensavam. Não será uma noite eterna, disse o santo, mas sim as últimas horas antes da aurora mais gloriosa que a humanidade já viu. Esta profecia traz grande esperança para todos aqueles que estão vivendo estes tempos difíceis. O santo dos estigmas teve visões detalhadas sobre o que ele chamava de a grande renovação. Segundo suas revelações, depois da purificação viria um período de paz e prosperidade espiritual como nunca houve na história da humanidade. Ele viu uma geração inteira de jovens crescendo com uma fé pura e ardente, famílias vivendo em harmonia, e uma sociedade onde os valores cristãos seriam não apenas respeitados, mas celebrados. Padre Pio profetizou que durante a grande renovação surgiriam muitos sacerdotes santos, religiosos fervorosos e leigos comprometidos com a evangelização. A Igreja passaria por uma primavera espiritual extraordinária, com conversões em massa, milagres abundantes e um zelo missionário que levaria o Evangelho aos confins da terra de maneira nunca vista antes. As visões do santo incluíam também detalhes sobre como a própria natureza participaria desta renovação. Ele viu campos mais férteis, climas mais amenos e uma harmonia entre o homem e a criação que refletiria a harmonia espiritual da época. Quando os corações se converterem verdadeiramente a Deus, explicou, até mesmo a terra produzirá frutos mais doces. Escreva Maranata nos comentários se você espera pela segunda vinda de Cristo. Mas para chegar a essa renovação gloriosa, Padre Pio enfatizava que era necessário passar pela purificação atual com fé e perseverança. Ele comparava este período a uma mulher em trabalho de parto. As dores são intensas, mas são necessárias para que nasça uma vida nova. Não fujam das dificuldades, aconselhava. Abracem-nas como Cristo abraçou a cruz, sabendo que cada sofrimento oferecido com amor aproxima o reino de Deus. O santo de Pietrelcina tinha conselhos muito práticos para quem quisesse atravessar estes tempos difíceis sem perder a fé. Primeiro, ele recomendava que as pessoas se afastassem o máximo possível das influências negativas do mundo moderno, especialmente dos meios de comunicação que espalham confusão e desespero.
Não encham a mente com o veneno que o mundo oferece, dizia, mas alimentem-se da palavra de Deus. Segundo, Padre Pio insistia na importância de se cercar de pessoas que compartilhassem a mesma fé. Ele viu como seria difícil manter-se fiel a Deus em meio a pessoas que constantemente questionam ou ridicularizam a fé católica. Por isso, recomendava que os fiéis buscassem formar pequenos grupos de oração e estudo, onde pudessem se fortalecer mutuamente na caminhada espiritual. Terceiro, o santo enfatizava a necessidade da mortificação e da penitência. Numa época em que o mundo promove constantemente o prazer e o conforto como objetivos máximos da vida, Padre Pio via a prática da penitência como uma forma de manter a mente e o coração livres das seduções mundanas. Quem não souber renunciar a si mesmo, advertia, será facilmente enganado pelas falsas promessas do mundo. As profecias de Padre Pio incluem também alertas específicos sobre falsos milagres e prodígios que apareceriam nestes tempos para enganar os fiéis. Ele viu como o demônio imitaria os verdadeiros milagres de Deus para levar as pessoas ao erro. Por isso, recomendava sempre que qualquer fenômeno supernatural fosse submetido ao discernimento da Igreja e confrontado com a doutrina católica tradicional. O Santo dos Estigmas profetizou também sobre uma grande crise na educação, onde as escolas se tornariam instrumentos de doutrinação contra os valores cristãos. Ele aconselhou os pais católicos a assumirem pessoalmente a responsabilidade pela educação religiosa de seus filhos, não delegando essa tarefa exclusivamente a outras pessoas ou instituições. Ensinem seus filhos a rezar, dizia, antes que o mundo lhes ensine a blasfemar. Comenta, ensina-nos a rezar se você quer aprender as orações que Padre Pio recomendava. Padre Pio teve visões específicas sobre o papel especial que os idosos teriam nestes tempos difíceis. Ele viu como os avós católicos fiéis se tornariam os grandes transmissores da verdadeira fé para as gerações mais novas, especialmente quando os pais estivessem confusos ou afastados da Igreja. Os cabelos brancos serão coroas de sabedoria, profetizou, e suas orações sustentarão a fé de toda a família. O santo também profetizou sobre uma renovação especial da vida consagrada. Ele viu como, em meio à confusão geral, surgiriam novos movimentos religiosos com um zelo extraordinário pela santidade e pela ortodoxia. Estes grupos seriam pequenos numericamente, mas exerceriam uma influência desproporcional ao seu tamanho, servindo como fermento espiritual para toda a Igreja. As revelações de Padre Pio sobre os tempos atuais incluem uma profecia particularmente consoladora sobre a proteção divina durante os momentos mais difíceis. Ele viu como Deus enviaria anjos especiais para proteger aqueles que permanecessem fiéis, e como estes anjos se manifestariam de maneiras surpreendentes na vida cotidiana dos devotos. Não temam, costumava dizer, porque quem está com Deus tem uma multidão invisível ao seu lado. Padre Pio também profetizou sobre o surgimento de muitos leigos santos nestes tempos, pessoas comuns que viveriam suas vocações profissionais e familiares com tal perfeição cristã que se tornariam verdadeiros instrumentos de evangelização. Ele viu especialmente mulheres católicas exercendo um papel fundamental na defesa da família e na transmissão da fé, enfrentando com coragem as pressões do mundo moderno. O Santo dos Estigmas teve visões sobre uma renovação extraordinária da devoção mariana nestes tempos finais. Ele viu como Nossa Senhora se manifestaria de maneira especial através de suas imagens milagrosas, de seus santuários e das pessoas consagradas a ela. Esta renovação mariana seria um dos sinais mais claros de que a grande renovação espiritual estava próxima. Nas profecias de Padre Pio, um dos elementos mais reconfortantes é a promessa de que nenhum devoto sincero da Virgem Maria se perderia durante a grande tribulação. Ele viu como Maria intercederia de maneira especial por aqueles que recorressem a ela com confiança, obtendo para eles as graças necessárias para perseverar na fé até o fim. Escreva a Ave Maria nos comentários para demonstrar sua devoção à Mãe de Deus. O santo de Pietrelcina também profetizou sobre uma grande conversão dos pecadores que aconteceria nos últimos momentos da purificação.
Ele viu como muitas pessoas que haviam se afastado completamente de Deus voltariam à fé de maneira dramática, tocadas por graças extraordinárias que Deus concederia em sua infinita misericórdia. Até os piores pecadores, dizia, podem se tornar grandes santos nos últimos instantes. Padre Pio teve visões específicas sobre o papel que a confissão sacramental teria nestes tempos difíceis. Ele viu como este sacramento se tornaria cada vez mais raro e precioso, e como aqueles que tivessem acesso a sacerdotes fiéis deveriam aproveitá-lo ao máximo. A confissão será como água fresca no deserto, profetizou, para as almas sedentas de perdão e paz. As revelações do santo incluem também detalhes sobre como a oração do terço se tornaria particularmente poderosa nestes tempos. Ele viu famílias inteiras sendo protegidas de grandes calamidades através da recitação diária do rosário, e comunidades que conseguiriam manter a fé viva através desta devoção mariana. Cada Ave Maria, dizia, é como uma flecha que atravessa o coração dos demônios. Padre Pio profetizou também sobre a importância que os sacramentais teriam durante a grande tribulação. Ele recomendava especialmente o uso do escapulário do Carmo, da medalha milagrosa, da cruz de São Bento e da água benta como proteções especiais contra os ataques do mal. Não desprezem estes pequenos objetos, aconselhava, porque através deles Deus opera grandes maravilhas. O santo dos estigmas teve visões sobre como a liturgia tradicional da Igreja seria particularmente atacada nestes tempos, mas também sobre como grupos fiéis manteriam viva esta tradição sagrada. Ele viu pequenas comunidades celebrando a missa com uma devoção e um fervor que comoveriam os próprios anjos, e como essas celebrações seriam fontes de força espiritual para resistir às tentações do mundo moderno. As profecias de Padre Pio incluem alertas sobre falsos profetas que surgiriam dentro da própria Igreja, apresentando-se como renovadores e reformadores, mas na verdade distorcendo a doutrina católica. Ele aconselhou os fiéis a se manterem sempre unidos à tradição da Igreja e a desconfiarem de qualquer ensinamento que contradissesse o que sempre foi crido pelos católicos. Comenta a tradição se você valoriza os ensinamentos tradicionais da Igreja. Padre Pio também profetizou sobre uma grande fome espiritual que tomaria conta do mundo nestes tempos finais. Paradoxalmente, numa época de abundante informação religiosa, as pessoas estariam cada vez mais confusas e famintas de verdade espiritual. Esta fome seria, segundo o santo, um sinal de que Deus estava preparando a humanidade para receber uma nova efusão de graças. O santo de Pietrelcina teve visões sobre o papel especial que os jovens católicos fiéis teriam nestes tempos. Ele viu como uma minoria de jovens se destacaria por sua fé ardente e seu compromisso radical com o Evangelho, tornando-se verdadeiros missionários em meio a uma geração perdida. Estes jovens enfrentariam grandes perseguições, mas também receberiam graças extraordinárias para perseverar. Nas revelações de Padre Pio, há também profecias sobre uma renovação da vida familiar cristã. Ele viu como, em reação aos ataques contra a família tradicional, surgiriam casais católicos com um amor e uma fidelidade exemplares, que se tornariam verdadeiros testemunhos do plano original de Deus para o matrimônio. Estas famílias santas serviriam como faróis de esperança em meio à confusão moral dos tempos modernos. Padre Pio profetizou também sobre um avivamento extraordinário da devoção aos santos. Ele viu como, numa época de relativismo e confusão doutrinária, os fiéis buscariam cada vez mais nos santos exemplos claros de virtude e santidade. Esta devoção renovada seria uma das características mais marcantes da Igreja durante a purificação. As visões do santo incluem detalhes sobre como a caridade cristã se manifestaria de maneira especial durante os tempos difíceis. Ele viu comunidades católicas organizando-se para ajudar os mais necessitados, não apenas materialmente, mas principalmente espiritualmente. Estas obras de misericórdia seriam como sinais do reino de Deus em meio às trevas do mundo. Padre Pio teve revelações específicas sobre o poder da intercessão dos santos nestes tempos finais. Ele viu como o céu inteiro se mobilizaria para ajudar a Igreja militante durante a grande tribulação.
com cada santo oferecendo sua proteção especial àqueles que recorressem à sua intercessão com fé e devoção. Escreva Santos de Deus nos comentários se você acredita na intercessão dos santos. O santo dos estigmas profetizou também sobre uma renovação extraordinária da arte sacra. Ele viu como, em reação à arte moderna que dessacralizou o belo, surgiriam artistas católicos capazes de criar obras que elevassem verdadeiramente a alma a Deus. Esta renovação artística seria um dos sinais da proximidade da grande renovação espiritual. Padre Pio teve visões sobre como a música sacra também passaria por uma renovação especial. Ele viu coros e músicos católicos redescobrindo o canto gregoriano e as tradições musicais da Igreja, criando uma atmosfera de verdadeira oração nas celebrações litúrgicas. Esta música santa seria como um bálsamo para as almas feridas pela confusão dos tempos modernos. As profecias do santo incluem também revelações sobre como a arquitetura sagrada voltaria a florescer. Ele viu a construção de novas igrejas que, mesmo sendo modernas, respeitariam os princípios da arte sacra tradicional, criando espaços que favorecessem a oração e o encontro com Deus. Estas igrejas serviriam como oásis de paz em meio ao caos urbano moderno. Padre Pio profetizou sobre uma renovação especial da pregação católica. Ele viu como surgiriam pregadores capazes de anunciar o Evangelho de maneira clara e convincente, mesmo em meio à hostilidade do mundo moderno. Estes pregadores não seriam necessariamente famosos, mas teriam um poder especial para tocar os corações e converter as almas. O santo dos estigmas teve visões sobre como a catequese católica passaria por uma profunda renovação. Ele viu como, depois de anos de ensino religioso confuso e superficial, surgiriam novos métodos de transmitir a fé que combinariam a sabedoria tradicional da Igreja com uma linguagem adaptada aos tempos modernos. As revelações de Padre Pio incluem profecias sobre uma renovação especial da vida contemplativa. Ele viu mosteiros e conventos que, mesmo sendo poucos, serviriam como verdadeiras fortalezas espirituais, sustentando através de suas orações toda a Igreja durante a tempestade. Estes religiosos contemplativos seriam como âncoras invisíveis que impediriam a barca de Pedro de naufragar. Padre Pio também profetizou sobre o surgimento de novos movimentos leigos dentro da Igreja. Ele viu grupos de católicos organizados para viver de maneira mais intensa sua vocação cristã, dedicando-se à oração, à penitência e às obras de misericórdia. Estes movimentos seriam como pequenos grãos de mostarda que cresceriam até se tornarem grandes árvores. Comenta: Vem, Senhor Jesus, se você deseja a segunda vinda de Cristo. O santo de Pietrelcina teve visões específicas sobre como a educação católica seria renovada nestes tempos. Ele viu o surgimento de escolas e universidades verdadeiramente católicas, onde se ensinaria não apenas conhecimento acadêmico, mas principalmente sabedoria cristã. Estas instituições formariam gerações de católicos bem preparados para enfrentar os desafios do mundo moderno. Padre Pio profetizou também sobre uma renovação da teologia católica. Ele viu como, depois de décadas de confusão doutrinária, surgiriam teólogos capazes de apresentar a verdade católica de maneira clara e acessível, desfazendo os erros e ambiguidades que tanto confundiram os fiéis. Esta renovação teológica seria fundamental para a restauração da fé. As visões do santo incluem detalhes sobre como a espiritualidade católica passaria por um aprofundamento extraordinário. Ele viu fiéis descobrindo tesouros espirituais que haviam sido esquecidos, como a lectio divina, a oração contemplativa e as diversas formas de meditação cristã. Esta renovação espiritual seria o fundamento de toda a renovação da Igreja. Padre Pio teve revelações sobre como a devoção eucarística floresceria de maneira especial durante e depois da purificação. Ele viu igrejas sempre cheias de adoradores, pessoas fazendo longas peregrinações para visitar o Santíssimo Sacramento e uma compreensão renovada da importância central da Eucaristia na vida cristã. O santo dos estigmas profetizou sobre uma renovação extraordinária da vida sacramental. Ele viu como os católicos redescobririam a beleza e o poder dos 7 sacramentos, participando deles com uma fé e uma devoção que há muito tempo não se via na Igreja.
Esta renovação sacramental seria como uma nova Pentecostes para toda a cristandade. As profecias de Padre Pio incluem também visões sobre como a unidade dos cristãos seria finalmente alcançada. Ele viu como, diante das perseguições comuns, os verdadeiros cristãos se uniriam em torno da fé essencial, superando as divisões históricas que por tanto tempo separaram as diversas denominações. Padre Pio teve visões sobre uma renovação especial da missão evangelizadora da Igreja. Ele viu como, depois da purificação, surgiria uma nova geração de missionários com um zelo extraordinário pela salvação das almas. Estes missionários levariam o Evangelho a lugares onde nunca havia chegado, realizando conversões em massa. Escreva, evangeliza nos comentários se você quer participar da missão evangelizadora. O santo de Pietrelcina profetizou também sobre uma renovação da caridade cristã em escala mundial. Ele viu como os católicos se organizariam para eliminar a pobreza e o sofrimento de maneira sistemática, movidos não por ideologias políticas, mas pelo genuíno amor cristão. Esta renovação da caridade seria um dos sinais mais visíveis da presença do Reino de Deus na Terra. Padre Pio teve revelações sobre como a paz mundial seria finalmente alcançada, não através de tratados políticos ou organismos internacionais, mas através da conversão dos corações a Cristo. Ele viu uma época em que as nações viveriam em harmonia, porque seus líderes e povos seriam verdadeiramente cristãos. As visões do santo incluem detalhes sobre como a própria natureza participaria da renovação espiritual da humanidade. Ele viu campos mais férteis, ar mais puro, água mais limpa, e uma harmonia perfeita entre o homem e toda a criação. Esta renovação ecológica seria o reflexo da renovação espiritual dos corações humanos. Padre Pio profetizou sobre uma era de prosperidade material que acompanharia a renovação espiritual. Diferentemente da prosperidade baseada no egoísmo e na exploração, esta seria uma prosperidade fundamentada na justiça cristã e na solidariedade entre os povos. Não haveria mais pobreza extrema nem riqueza excessiva, mas uma distribuição justa dos bens da terra. O santo dos estigmas teve visões sobre como a ciência e a tecnologia serviriam verdadeiramente ao bem comum durante a nova era. Ele viu descobertas científicas que aliviariam o sofrimento humano, tecnologias que protegeriam o meio ambiente e um uso da inteligência humana sempre orientado pelos princípios morais cristãos. As profecias de Padre Pio incluem revelações sobre como a cultura humana floresceria de maneira extraordinária após a renovação. Ele viu uma nova renascença cristã, com artistas, escritores, músicos e pensadores criando obras de beleza incomparável, todas orientadas para glorificar a Deus e elevar a alma humana. Padre Pio teve visões sobre como a educação seria completamente transformada na nova era. Ele viu escolas onde se ensinaria não apenas conhecimento técnico, mas principalmente sabedoria de vida, onde cada criança seria formada integralmente como pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. Comenta, Nova Terra, se você espera pela renovação que Padre Pio profetizou. O santo de Pietrelcina profetizou sobre uma longevidade extraordinária que caracterizaria a nova era. Não se trataria de simples prolongamento da vida através da medicina, mas de uma vitalidade especial concedida por Deus àqueles que vivessem em conformidade com sua vontade. As pessoas viveriam mais e melhor, com saúde física e espiritual abundante. Padre Pio teve revelações sobre como as famílias seriam completamente restauradas na nova era. Ele viu casamentos indissolúveis vividos com alegria e fidelidade, filhos crescendo em lares verdadeiramente cristãos e gerações inteiras transmitindo a fé de pais para filhos sem interrupção. A família voltaria a ser a célula fundamental de uma sociedade verdadeiramente humana. As visões do santo incluem detalhes sobre como o trabalho humano seria santificado na nova era. Ele viu pessoas exercendo suas profissões como verdadeiras vocações, oferecendo seu trabalho para a glória de Deus e o bem do próximo. Não haveria mais exploração nem injustiça laboral, mas uma colaboração harmoniosa de todos para o bem comum. Padre Pio profetizou sobre uma comunicação renovada entre os povos na nova era.
Ele viu como as línguas e culturas diferentes, em vez de serem fonte de divisão, se tornariam motivo de enriquecimento mútuo. Cada povo contribuiria com seus dons particulares para a sinfonia universal da humanidade renovada. O santo dos estigmas teve visões sobre como a própria morte seria experimentada de maneira diferente na nova era. Embora as pessoas ainda morressem fisicamente, elas enfrentariam a morte com uma serenidade e uma esperança extraordinárias, sabendo que estavam apenas passando desta vida terrena para a vida eterna com Deus. As profecias de Padre Pio incluem revelações sobre uma renovação especial da liturgia e do culto divino. Ele viu celebrações eucarísticas de uma beleza e solenidade incomparáveis, onde toda a Assembleia participaria com uma fé e devoção que transformariam cada missa numa antecipação do banquete celestial. Padre Pio teve visões sobre como os anjos se manifestariam de maneira mais visível durante a nova era. Embora sempre tenham estado presentes na vida humana, na época renovada sua presença e ação seriam mais perceptíveis, ajudando os homens em todas as suas necessidades espirituais e materiais. O santo de Pietrelcina profetizou sobre uma renovação da relação entre a Igreja e o Estado na nova era. Ele viu governos que reconheceriam oficialmente a soberania de Cristo Rei, elaborando leis em conformidade com a lei moral natural e os princípios cristãos. Não se trataria de teocracia, mas de uma verdadeira civilização cristã. Escreva Cristo Rei nos comentários se você deseja o reinado social de Jesus. Padre Pio teve revelações sobre como a oração se tornaria verdadeiramente o centro da vida humana na nova era. Ele viu pessoas que, mesmo exercendo atividades profissionais normais, manteriam um espírito de oração constante, transformando toda a existência numa contínua elevação a Deus. As visões do santo incluem detalhes sobre como os dons sobrenaturais se tornariam mais comuns na nova era. Ele viu fiéis recebendo regularmente visões, revelações e outros carismas místicos, sempre em conformidade com a doutrina da Igreja e orientados para o bem comum. Padre Pio profetizou sobre uma renovação extraordinária da vida intelectual cristã. Ele viu universidades e centros de estudo onde se cultivaria uma síntese perfeita entre fé e razão, produzindo conhecimentos que beneficiariam toda a humanidade sem nunca contradizer a revelação divina. O santo dos estigmas teve visões sobre como a medicina seria transformada na nova era. Ele viu médicos que uniriam competência científica e caridade cristã, tratando não apenas o corpo, mas a pessoa humana integral. Muitas doenças desapareceriam simplesmente porque suas causas espirituais teriam sido eliminadas. As profecias de Padre Pio incluem revelações sobre uma renovação da relação entre gerações. Ele viu jovens que respeitariam verdadeiramente os idosos, e idosos que saberiam transmitir sua sabedoria aos mais novos. Esta harmonia geracional seria um dos fundamentos da estabilidade social da nova era. Padre Pio teve visões sobre como a economia seria completamente transformada pelos princípios cristãos. Ele viu um sistema onde o lucro seria sempre subordinado ao bem comum, onde não haveria especulação nem usura, e onde todos teriam acesso aos bens necessários para uma vida digna. O santo de Pietrelcina profetizou sobre uma renovação das ciências naturais orientada pela sabedoria cristã. Ele viu cientistas que, reconhecendo Deus como o supremo cientista, estudariam a criação com humildade e reverência, descobrindo segredos da natureza que beneficiariam imensamente a humanidade. Mas de todas as profecias de Padre Pio sobre os tempos atuais e futuros, talvez a mais consoladora seja sua promessa de que aqueles que permanecerem fiéis durante a grande tribulação não apenas sobreviverão a ela, mas se tornarão instrumentos especiais de Deus para a renovação do mundo. Vocês que estão sofrendo agora, dizia o santo, serão os construtores da nova civilização cristã. Comenta: constrói conosco se você quer participar da renovação que Padre Pio profetizou. Minha querida, meu querido, se você chegou até aqui neste vídeo, é porque Deus quer que você faça parte deste pequeno rebanho fiel que Padre Pio viu em suas visões. Não foi coincidência você ter encontrado essas revelações exatamente hoje. O Espírito Santo conduziu você até aqui porque tem uma missão especial para a sua vida nestes tempos difíceis, mas gloriosos que estamos vivendo.
As profecias de Padre Pio nos mostram que, embora os tempos sejam desafiadores, não devemos ter medo, mas sim esperança. O santo dos estigmas viu claramente que todos os sofrimentos atuais são as dores de parto de uma nova era de paz e santidade. Cada dificuldade que você está enfrentando, cada provação pela qual está passando, é uma oportunidade de se purificar e se preparar para ser instrumento de Deus na renovação do mundo. Lembre-se sempre das palavras reconfortantes de Padre Pio. Não se preocupem com o amanhã, porque quem está nas mãos de Deus nunca está perdido. Mantenha-se firme na oração, especialmente no terço diário. Frequente os sacramentos sempre que possível e viva sua fé com alegria e confiança, mesmo quando tudo ao seu redor parecer desabar. Você é amado por Deus de um amor infinito, e Padre Pio, do céu, está intercedendo especialmente por você que ouviu estas revelações. Confie na divina providência. Mantenha-se unido à Igreja Católica e prepare seu coração para ser parte da grande renovação espiritual que está chegando. Os melhores dias da humanidade ainda estão por vir, e você fará parte deles. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir estas palavras de esperança e fica ligado no canal porque tenho muitas outras revelações de Padre Pio para compartilhar com você. Que a paz de Cristo e a proteção de Nossa Senhora estejam sempre contigo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe abundantemente. O santo de Pietrelcina tinha um conhecimento profundo sobre como as pessoas deveriam se comportar durante estes tempos de purificação para não perder a esperança. Em uma de suas últimas cartas espirituais, escrita poucos meses antes de sua morte, ele detalhou o que chamou de as 5 âncoras da alma para os tempos difíceis. A primeira âncora era a oração contemplativa, não apenas vocal, mas aquela que brota do coração em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Padre Pio explicava que nos momentos de maior confusão mundial, quando as notícias são sempre ruins e o futuro parece incerto, a alma precisa se refugiar na presença real de Jesus na Eucaristia. Fiquem pelo menos 15 minutos diários diante do sacrário, aconselhava, e deixem que Jesus fale ao coração de vocês sem palavras. Ele lhes dará a paz que o mundo não pode dar nem tirar. A segunda âncora era o que o santo chamava de desapego alegre das coisas do mundo. Isso não significava viver na miséria ou desprezar os bens materiais, mas sim não colocar neles a segurança e a felicidade. Usem as coisas deste mundo como se não as usassem, dizia ele, citando São Paulo, porque tudo isso vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Padre Pio profetizou que uma das maiores tentações dos tempos atuais seria a ansiedade pelo futuro material. Ele viu pessoas perdendo o sono, a saúde e até a fé por causa da preocupação excessiva com questões financeiras, de trabalho ou de saúde. Por isso, insistia tanto na necessidade de cultivar uma confiança infantil na divina providência, como a de uma criança que sabe que seu pai cuida de tudo. A terceira âncora espiritual que Padre Pio recomendava era a prática constante da caridade fraterna. Ele viu que nos tempos de tribulação, as pessoas tenderiam a se fechar em si mesmas, preocupando-se apenas com seus próprios problemas. Mas justamente nestes momentos, seria mais importante olhar para o sofrimento do próximo e procurar maneiras concretas de ajudar. O santo dos estigmas teve uma visão particularmente tocante sobre como pequenos gestos de caridade teriam um poder extraordinário durante os tempos difíceis. Ele viu pessoas que, com simples palavras de consolo, conseguiriam evitar suicídios, famílias que, abrindo suas casas para necessitados, receberiam proteção especial do céu, e comunidades inteiras que se salvariam da destruição por causa da caridade praticada por alguns poucos habitantes fiéis. A quarta âncora recomendada por Padre Pio era o estudo constante da doutrina católica. Ele profetizou que viria um tempo de grande confusão doutrinária, quando até mesmo católicos bem-intencionados ficariam perdidos sem saber em que acreditar. Para enfrentar essa confusão, seria necessário ter um conhecimento sólido dos fundamentos da fé católica. Estudem o catecismo como estudavam as tabuadas na escola, aconselhava o santo.
porque chegará o dia em que vocês precisarão defender sua fé diante de pessoas muito inteligentes que tentarão confundi-los com argumentos aparentemente lógicos. Ele recomendava especialmente o estudo das vidas dos santos, porque nelas se encontra a doutrina católica vivida na prática. A quinta e última âncora espiritual era o que Padre Pio chamava de alegria sobrenatural. Mesmo em meio aos sofrimentos e dificuldades, o verdadeiro católico deveria manter uma alegria profunda que vem da certeza de que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Esta alegria sobrenatural não era uma negação da realidade ou uma falsa euforia, mas sim uma paz profunda fundamentada na fé. Padre Pio dizia que essa alegria seria como um farol em meio à tempestade, atraindo muitas almas perdidas que buscariam descobrir o segredo dessa serenidade em tempos tão conturbados. Escreva "Alegria do Senhor" nos comentários se você quer cultivar essa alegria sobrenatural. O santo de Pietrelcina teve revelações específicas sobre como as crianças deveriam ser educadas durante estes tempos de confusão moral. Ele viu que seria fundamental proteger a inocência infantil das influências negativas do mundo moderno, criando ao redor delas um ambiente verdadeiramente cristão, onde pudessem crescer com valores sólidos. Padre Pio recomendava que os pais católicos criassem em suas casas o que ele chamava de santuário doméstico. Isso incluía ter imagens sagradas em todos os cômodos, rezar o terço em família diariamente, ler vidas de santos durante as refeições e fazer da oração o centro da vida familiar. A casa onde se reza, garantia o santo, é uma fortaleza que os demônios não conseguem invadir. O santo profetizou também sobre a importância especial que os padrinhos teriam nestes tempos. Com tantas famílias desestruturadas, os padrinhos fiéis se tornariam figuras fundamentais na formação religiosa das crianças. Padre Pio via isso como uma responsabilidade sagrada, que não poderia ser levada superficialmente. Durante uma conversa com algumas mães de família, Padre Pio detalhou como elas deveriam preparar seus filhos para enfrentar um mundo hostil à fé cristã. "Ensinem-nos a rezar antes de ensinar-lhes qualquer outra coisa", dizia, "porque a oração será sua principal arma de defesa contra as tentações que virão." O santo dos estigmas teve visões sobre como a educação escolar se tornaria um campo de batalha espiritual. Ele viu crianças católicas sendo ridicularizadas por seus colegas e até mesmo por professores por causa de suas convicções religiosas. Por isso, enfatizava tanto a importância de fortalecer a fé das crianças em casa para que pudessem resistir a essas pressões externas. Padre Pio profetizou sobre o surgimento de escolas verdadeiramente católicas que se tornariam refúgios de educação cristã autêntica. Estas escolas seriam pequenas e teriam poucos recursos materiais, mas ofereceriam uma formação integral que combinaria excelência acadêmica com sólida educação moral e religiosa. Nas revelações sobre a educação cristã, Padre Pio dava conselhos muito práticos. Ele recomendava que as crianças aprendessem de cor as principais orações da Igreja, que conhecessem a história dos santos mártires para ter exemplos de coragem na fé, e que desde pequenas fossem acostumadas a fazer pequenos sacrifícios voluntários como preparação para as dificuldades futuras. O santo teve visões específicas sobre como a primeira comunhão e a crisma deveriam ser celebradas nestes tempos. Em vez de grandes festas sociais, estes sacramentos deveriam ser ocasiões de profundo recolhimento espiritual, onde a criança ou jovem assumisse conscientemente seu compromisso com Cristo, entendendo a seriedade deste momento. Comenta: educar na fé se você se compromete a educar as crianças nos valores cristãos. Padre Pio profetizou também sobre uma renovação especial da catequese que aconteceria como reação aos erros educacionais modernos. Ele viu catequistas leigos com uma formação doutrinária sólida e um amor ardente pela Igreja, capazes de transmitir a fé católica de maneira atraente e convincente para as novas gerações. O santo dos estigmas teve revelações sobre como os avós católicos se tornariam figuras fundamentais na transmissão da fé. Com os pais, muitas vezes confusos ou afastados da Igreja, seriam os avós que manteriam viva a tradição católica nas famílias. Honrem seus avós, dizia Padre Pio.
porque eles são os guardiões da sabedoria antiga. As visões de Padre Pio incluíam detalhes sobre como as bibliotecas católicas familiares se tornariam tesouros preciosos nestes tempos. Ele viu famílias que preservariam livros de espiritualidade, vidas de santos e obras de doutrina católica que se tornariam cada vez mais raros e preciosos. Estas bibliotecas serviriam para formar várias gerações na verdadeira fé. Padre Pio teve revelações específicas sobre o papel que a música sacra deveria ter na educação cristã das crianças. Ele viu como o canto gregoriano e os hinos tradicionais da igreja tinham um poder especial para gravar no coração das crianças as verdades da fé de uma maneira que apenas a música consegue fazer. O santo profetizou sobre uma renovação da arte cristã, que serviria como poderoso instrumento educativo. Ele viu artistas católicos criando obras especialmente destinadas às crianças, que conseguiriam transmitir os ensinamentos evangélicos através da beleza, tocando simultaneamente a inteligência e o coração dos pequenos. Nas revelações sobre educação, Padre Pio enfatizava particularmente a importância de ensinar às crianças o verdadeiro significado do sofrimento cristão. Numa época em que o mundo promete felicidade constante e prazer imediato, seria fundamental que os pequenos católicos aprendessem desde cedo que o sofrimento oferecido a Deus tem um valor redentor extraordinário. Padre Pio teve visões sobre como as crianças católicas bem formadas se tornariam pequenos missionários em seus ambientes. Ele viu crianças corajosas defendendo seus colegas mais fracos, recusando-se a participar de brincadeiras imorais e até mesmo catequizando outras crianças com a simplicidade e a pureza que só elas possuem. Escreva "Pequenos Santos" nos comentários se você acredita no potencial de santidade das crianças. O Santo dos Estigmas profetizou também sobre uma renovação da literatura infantil católica. Ele viu escritores inspirados criando histórias que, além de entreter, formariam o caráter cristão das crianças, apresentando modelos de virtude de uma maneira atraente e adequada à mentalidade infantil. Padre Pio teve revelações sobre como os jogos e brincadeiras infantis deveriam ser escolhidos pelos pais católicos. Ele viu a importância de selecionar atividades que desenvolvessem não apenas as habilidades físicas e intelectuais das crianças, mas também suas virtudes morais, como a honestidade, a generosidade e a cooperação. As visões do santo incluíam detalhes sobre como a tecnologia poderia ser usada de maneira positiva na educação cristã das crianças. Embora ele tivesse alertado sobre os perigos da tecnologia moderna, também viu possibilidades de usar esses instrumentos para transmitir conteúdos verdadeiramente edificantes e formativos. Padre Pio profetizou sobre uma renovação da disciplina cristã na educação das crianças. Não se tratava de autoritarismo ou rigidez excessiva, mas sim de estabelecer limites claros fundamentados no amor e na busca do verdadeiro bem da criança. Quem ama, educa, dizia o santo. E quem educa deve às vezes dizer não. Com todas essas revelações e conselhos de Padre Pio, você pode ver, minha querida, meu querido, que não estamos desamparados diante dos desafios dos tempos atuais. O Santo dos Estigmas nos deixou um mapa completo para navegar por estas águas turbulentas sem perder a fé nem a esperança. Cada profecia, cada conselho, cada visão que ele compartilhou é como uma âncora para nossa alma em meio à tempestade. Que essas palavras de Padre Pio permaneçam gravadas em seu coração e o fortaleçam em todos os momentos de dificuldade. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta caminhada. Padre Pio intercede por você diante do trono de Deus. Nossa Senhora o protege com seu manto maternal, e Jesus Cristo caminha ao seu lado a cada passo do caminho.